Olá pessoal, nesta videoaula nós vamos aplicar as técnicas de construções geométricas. Antes de mais nada, peço sua inscrição no canal e se gostou deste vídeo, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Vamos lá? Neste exercício nós vamos reproduzir os contornos utilizando construções geométricas. Então, no desenho da parte superior da folha, nós temos um contorno desenhado na escala 1:2 e vamos reproduzir este contorno ao lado na escala 1:1. Para isso, nós temos como referência os três diâmetros desenhados: diâmetro de 40, diâmetro de 30 e o diâmetro de 50. Primeiramente, nós vamos fazer o desenho deste raio de concordância de 25 milímetros entre os dois diâmetros, o de 40 e o de 30. Vamos abrir o compasso na medida de 45 milímetros, que é a soma do raio de concordância mais o raio do diâmetro de 40, com a ponta seca do compasso no centro do diâmetro de 40, vamos traçar um arco. Com o compasso aberto na medida de 40 milímetros, que é a medida da soma do raio de 25 mais o raio do diâmetro de 30, ponta seca do compasso no centro do diâmetro da circunferência de 30 milímetros, vamos traçar um arco. A intersecção destes dois arcos é o centro do nosso arco de concordância. Então, com o auxílio do esquadro, nós vamos traçar uma linha da intersecção destes dois arcos até o centro do diâmetro de 40. Vamos traçar outra linha deste mesmo ponto até o centro do diâmetro de 30. A intersecção destas duas linhas com as circunferências serão os pontos de início e término do nosso arco de concordância. Então, agora, com o compasso aberto na medida de 25 milímetros, ponta seca do compasso naquele ponto, vamos traçar o nosso arco de concordância desta circunferência até a outra circunferência. Agora nós vamos fazer o raio de concordância de 55 milímetros. Então, com o compasso aberto na medida de 30 milímetros, que é a diferença desse raio de 55 menos o raio do diâmetro de 50, ponta seca do compasso no centro do diâmetro de 50, vamos traçar um arco. Com o compasso aberto na medida de 40 milímetros, que é a diferença do raio de 55 menos o raio do diâmetro de 30, ponta seca do compasso no centro do diâmetro de 30, vamos traçar outro arco. Este ponto de intersecção é o centro do nosso raio de concordância de 55 milímetros. Vamos traçar uma linha deste ponto de intersecção, passando pelo centro da circunferência de diâmetro de 50 e indo até o outro lado. Vamos fazer outra linha deste mesmo ponto, passando pelo centro do diâmetro de 30 e indo até o outro lado. Estes dois pontos são os pontos de início e término do nosso raio de concordância. Então, com o compasso aberto na medida de 55 milímetros, ponta seca do compasso neste ponto, vamos abrir um arco desta circunferência até esta circunferência.
Agora iremos traçar esta linha, que é tangente ao diâmetro de 50 e parte deste ponto. E vamos traçar esta outra linha, que é tangente ao diâmetro de 40 e parte também deste ponto. Primeiramente, então, precisamos encontrar este ponto. Com o auxílio do esquadro, vamos traçar uma linha do centro da circunferência de 40, uma linha vertical. Com o esquadro, vamos traçar uma linha horizontal do centro do diâmetro de 50 para o lado esquerdo. Agora, a partir desta linha vertical, vamos marcar 5 milímetros e traçar uma linha paralela à linha vertical. E vamos, a partir desta linha horizontal, traçar 10 milímetros e desenhar uma linha paralela a esta linha horizontal. Este ponto é o ponto que queremos, que vai ser o ponto de início do traçado na nossa linha tangente. Então, agora com o esquadro, a partir deste ponto de intersecção, vamos traçar uma linha até o centro do nosso diâmetro de 50. Podemos apagar as linhas que fizemos auxiliares para encontrar este ponto. Agora iremos achar a mediatriz deste segmento de reta. Então, nós iremos abrir o compasso com a abertura maior do que metade deste segmento, ponta seca do compasso neste ponto. Podemos abrir aí o compasso com a medida de 35 milímetros e vamos traçar um arco. Com a mesma abertura de 35 milímetros, agora com a ponta seca do compasso no centro da circunferência de diâmetro de 50, podemos traçar um arco. Com o esquadro, iremos traçar uma linha deste ponto de intersecção entre os dois arcos até o outro ponto de intersecção. Este ponto será o ponto médio deste segmento de reta. Então, com o compasso na ponta seca do compasso neste ponto, nós vamos abrir até o centro da circunferência e traçar um arco. A intersecção deste arco com a circunferência é o nosso ponto de tangência. Iremos agora traçar um segmento de reta do ponto de origem até este ponto. Esta linha, ela é tangente ao diâmetro de 50. Então, vamos repetir este procedimento que fizemos há pouco para fazer o traçado de uma linha deste ponto tangente ao diâmetro de 40. Vamos traçar uma linha auxiliar deste ponto até o centro do diâmetro. Vamos achar a mediatriz deste segmento de reta. Então, ponta seca do compasso neste ponto, abertura de 45 milímetros do compasso, vamos traçar um arco. Com esta mesma abertura, agora com a ponta seca do compasso no diâmetro de 40, vamos traçar um arco. Vamos traçar uma linha desta intersecção até a outra intersecção.
esta linha é a linha mediatriz desse segmento de reta. Com o compasso neste ponto, vamos abrir o compasso até o centro da circunferência e traçar um arco. Esse ponto de intersecção entre este arco e a circunferência é o nosso ponto de tangência. Então, vamos traçar uma linha deste ponto até este ponto de intersecção. Então, reproduzimos este contorno ao lado, utilizando construções geométricas. As linhas do traçado para a determinação dos pontos devem ficar. Agora vamos fazer o traçado deste contorno que está na escala 1:2, neste contorno ao lado. E para isso nós já temos desenhados os dois diâmetros de 40 e esta linha de referência, que é esta linha aqui do desenho, que está distante 45 milímetros. Então vamos traçar primeiramente uma linha deste ponto com 45 milímetros de distância. E agora vamos fazer esta linha tangente ao diâmetro de 40. Então vamos traçar uma linha deste ponto até o centro do diâmetro da circunferência, achar a mediatriz deste segmento de reta. Então, com o compasso aberto aí na medida de 45 milímetros, vamos traçar um arco. E com estes mesmos 45 milímetros, só que a ponta seca do compasso no centro da circunferência, vamos traçar um outro arco. Faremos uma linha da intersecção destes dois arcos até a intersecção do outro lado. Esta linha é a linha mediatriz que divide este segmento de reta em duas partes iguais. Então vamos com o compasso, ponta seca do compasso neste ponto, abertura do compasso até o centro da circunferência, vamos traçar um arco. Este ponto de intersecção entre este arco e a circunferência é o nosso ponto de tangência. Então vamos traçar uma linha deste ponto até o ponto de tangência. Agora vamos traçar este arco aqui concordante entre estas duas linhas. Então, com o compasso na abertura de 30 milímetros, ponta seca do compasso neste ponto, vamos traçar um arco. Com o esquadro, a partir deste ponto, vamos traçar uma linha perpendicular a esta linha horizontal. Utilizando aí o esquadro, vamos traçar uma linha deste ponto perpendicular a esta linha inclinada. Ainda com o esquadro, traçaremos uma linha deste ponto de intersecção entre a linha e o arco, paralelo à linha inclinada, e iremos traçar uma linha deste ponto de intersecção paralela à linha horizontal. Este ponto de intersecção entre estas duas linhas é o centro do nosso raio de concordância.
Então, a partir deste ponto, nós vamos traçar uma linha perpendicular à linha inclinada. E a partir deste ponto, nós vamos traçar uma linha perpendicular à linha horizontal. Com o compasso aberto na medida de 30 milímetros, ponta seca do compasso. Neste ponto, traçaremos o nosso arco de concordância, deste ponto até este ponto. Agora, vamos traçar o raio de concordância de 70 milímetros com as duas circunferências de diâmetro de 40. Com o compasso aberto na medida de 50 milímetros, que é a diferença do raio de 70 menos o raio do diâmetro de 40, ponta seca do compasso no centro da circunferência, vamos traçar um arco. Com a mesma medida de 50 milímetros, agora a ponta seca do compasso na outra circunferência, vamos traçar um arco. A intersecção destes dois arcos é o centro do nosso raio de concordância de 70 milímetros. Então, com o esquadro, a partir deste ponto de intersecção, vamos traçar uma linha passando pelo diâmetro da circunferência até ultrapassar o outro lado. E vamos fazer isto também em relação a outra circunferência. Então, deste ponto, passando pelo centro da circunferência e ultrapassando o outro lado. Estes são os pontos de início e término do nosso raio de concordância. Então, com o compasso na abertura de 70 milímetros, ponta seca do compasso neste ponto de intersecção, vamos traçar o nosso arco de concordância entre as duas circunferências. Agora é só reforçar o desenho restante. Então, com o esquadro, vamos traçar uma linha vertical deste ponto até a circunferência de diâmetro de 40 e vamos traçar uma linha deste ponto até tangente ao diâmetro de 40. Então, neste exercício, nós reproduzimos os contornos utilizando construções geométricas. As linhas de construção devem permanecer no desenho com o traçado mais fino. Se tiver qualquer dúvida, deixe nos comentários. Até a próxima!